Fala pessoal, meu nome é Thiago Wittelder, a gente está começando mais um episódio do Bate-Papo, é nosso 18º episódio, agora nessa segunda temporada. Mas antes de falar o tema de hoje, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, pode também seguir as nossas playlists lá no Spotify e no Deezer. Nas redes sociais, a gente está no Instagram, Bate Podcast, também está no Facebook e no TikTok, você pode acompanhar a gente lá. Semanalmente a gente posta vários cortes dos episódios. E hoje o tema é futebol, você pode ver já, né, que eu já tô aqui com a minha camiseta do meu time, o nosso tricolor que voltou para a Série A nesse ano, graças a Deus. E há alguns deuses que nos ajudaram, né? Enfim, mas o episódio de hoje é sobre futebol. A gente vai falar sobre histórias de torcedor, mais especificamente sobre o 13, o nosso querido time aqui de Campina Grande. Por isso eu recebo hoje, vou receber aqui Gabriel e Lucas. Sejam bem-vindos ao Bate Podcast. Muito obrigado. É sempre um grande prazer, assim, né, de falar um pouco dessa paixão que, desde da minha infância, é algo que toma minha vida, que, dependendo de um jogo, muda meu dia, muda meu humor, e principalmente quando se fala de 13, né, que é essa paixão que a gente de Campina Grande cultiva muito, né, essa paixão pelo futebol aqui. Engraçado, isso a gente vai falar logo, assim, mas é engraçado como o Campina, que de certa maneira é uma cidade que está mais no interior, tem essa rivalidade tão forte em comparação com a capital, que é João Pessoa, né? Mas antes, seja bem-vindo também, Lucas. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. É muito bom eu e Gabriel estarmos aqui, principalmente falando sobre a nossa maior paixão, que a gente não mede esforços para ir a um jogo, ou seja, a cidade que o 13 for jogar. É um time que, apesar da sua fase, a gente sempre está em todo jogo, a gente sempre está ali apoiando. E a função do torcedor, né? Exato. A gente sofre e comemora junto. Impressionante. E quanto mais sofre, parece que mais a paixão aumenta, né? Mais a paixão aumenta, é verdade. Ei, meninos, eu vou perguntar pra vocês enquanto eu preparo o chimarrãozinho, porque todo podcast, um bom podcast de um gaúcho, tem que ter um chimarrão. É verdade. Seria melhor se tivesse um churrasco, mas mas vamos com o chimarrão mesmo. Enquanto eu preparo ali, eu vou pedir que vocês contem quem foi na família ou como vocês se tornaram torcedores do 13. Pode começar por Lucas, okay. Aí ele vai contando. Meu pai, ele é daqui de Campina Grande, e o meu avô, no caso, o pai dele, era 13ano e foi uma cultura passada de pai para filho. Então, desde cedo, eu aprendi a ser 13, aprendi a ser alvinegro, aprendi a ir no estádio, que a gente ia muito no Presidente Vargas. Então, influência do seu pai, né? Influência do meu pai. E a partir daí, assim, eu fui puxando as loucuras de pai também, do que ele fazia no estádio, aí a paixão foi só aumentando. A paixão dele, assim, foi diminuindo, por causa que a idade foi chegando. Sim, e a minha foi aumentando. Acaba visitando menos o estádio, né? Isso. Aí você foi assumindo a responsabilidade. As loucuras. E você, Gabriel? Rapaz, minha história, assim, do 13 na minha família começou com o meu avô, né? Saudoso Seu Zezito, que era de Orobó, no Pernambuco. Sendo que ele era motorista de ônibus da Itapemirim. E viajava muito, ele precisava de uma cidade como Campina Grande assim, que era um polo melhor para construir a família dele, né? E meu avô, ele sempre foi muito assim, muito inteligente. Inclusive, ele dava manutenção dos refletores do PV, né? Do Presidente Vargas, que é o estádio. E sempre cultivou a paixão para os meus tios, né? Que são mais velhos, e passou para o meu pai, né? E começou essa história com 13, né? Religioso lá em casa, dia de jogo do 13, não se faz outra coisa. A não assistir o jogo. Exatamente. Ou se for em Campina, vai pro estádio. Se meu pai não quiser ir, eu vou só, eu dou um jeito pra ir. Mas sempre tem um representante da família. Mas sempre tem um representante da família lá no estádio. Ei, meninos, eu vou passar aqui. Quem toma primeiro aqui? Pode ser Gabriel. Vou deixar aqui. Aqui, Gabriel vai experimentar. Já tinha tomado chimarrão? Nunca tomei chimarrão. Primeira vez. Levemente amargo. Mas eu particularmente gosto bastante. É parecido com o tererê? Isso, é um pouquinho amargo. Ele tá puxando? Qualquer coisa você dá uma puxadinha na bomba pra cima, ele puxa melhor. Aí...
E aí? Gostoso. Bom, né? Diferente do que eu pensava. Diferente, né? É. Um gostinho assim. Um chazinho de hortelã com uma erva. Aromatizado assim. Bem legal, gostei. Vamos lá então, Lucas. Lucas já provou tererê, né? Isso. E aí? Deixa eu ver. Ó. Faz muito tempo que eu não tomo tererê, né? Mas lembra muito o tererê. Lembra só muito, que lembra muito. a diferença é que o tererê é tomado com água, assim. É, água só gelada. né? Aí você toma ela tudo de uma vez. Aí como O chimarrão é o chimarrão é quente, aí você toma ele de pouquinho em pouquinho, né? Mas, enfim, vai passando de Mas mão, é gostoso. todo mundo vai tomando. É engraçado porque minha esposa adora chimarrão. Adora de mentira, né? Porque a primeira vez que foi lá em casa, minha mãe passando pra ela tomar, e ela ia jogando a cuia pra mim, né? É uma história engraçada de família. Mas, gente, como um bom gaúcho na cidade de Campina Grande, eu acabei conhecendo os dois clubes, né? Assim que eu cheguei, conheci pessoas que torciam pelo Campinense e pessoas que torciam pelo 13. Se eu perguntar pra vocês qual a maior torcida em Campina Grande, eu tenho certeza que vocês vão falar que é o 13. Obviamente. Até para quem não é 13 anos, os próprios raposeiros sabem que Eles têm a maior torcida... Você vai para qualquer local que tenha 5 pessoas, 3 pessoas são 13 anos. É unanimidade assim. Isso é inegável. Dado comprovado. Tem Isso aí. dado, Se a pessoa for pesquisa. pesquisar, dá um Google. Tenho pronto. certeza que... Dá um Google qual a maior eu- torcida, vai dar que é 13. A gente tem alguns amigos que são raposeiros, eu brinco muito assim, eu fiz... O único canto que vocês vão aqui em Campina, que é maioria, é quando é jogo do Campinense. Que qualquer outro canto que vão, a maioria é 13 anos. 13 anos, né? Ah, gente, muito bom. Mas vocês contaram como vocês se tornaram torcedores do 13, assim. Aliado a isso, eu sempre tenho, assim, tipo, como um bom torcedor de Grêmio, eu tenho os principais momentos que eu nunca vou esquecer, assim, de ter acompanhado o clube e tal. Pra vocês, assim, quais foram os principais momentos, assim, como torcedor do 13? Talvez um principal jogo que vocês não vão esquecer nunca, alguma coisa assim. Eu acho que o jogo mais marcante, assim, pra mim, inclusive eu fui com o Lucas, era que no jogo do acesso de 2018, da Série D para a Série C, era 13 Caxias, lá do Rio Grande do Sul. Sim, deu um Foi. pau danado nesse jogo, né? E, inclusive, o 13, por causa de uma partida da fase de grupos da Série D, tinha sido punido e a gente não pôde jogar em Campina. Aí teve que jogar em João Pessoa. Então, foi um perrengue assim, a gente era estudante da escola ainda, não tinha dinheiro pra nada. Eu saí daqui de Campina, fui de carona com meu professor, Vaguinho, quero muito agradecer a ele, inclusive, Sim. por ter me levado pra esse jogo e ter me proporcionado essa experiência. Eu fui com 40 reais no bolso, foi 30 reais do ingresso e 10 do pastel, e voltei com isso, e foi uma das melhores experiências, porque... A gente que é daqui de Campina, a gente conhece muito o Caxias como um time muito grande, assim, né? Muito forte, né? Sim. Tem a relevância de Tite ter esse treinador lá. E o Caxias sempre foi conhecido aqui, né? Caxias, Juventude, esses times do Sul Não, são bem conhecidos. O Caxias lá, ele é uma sombra do Juventude, né? Porque na Serra também tem o Juventude. E o Caxias é um time muito forte do interior do estado, né? Super conhecido. Agora, feio demais o que aconteceu lá no jogo de lá, né? Porque aqui o 13 ganhou essa A partida. gente ganhou de 1-0 aqui, foi uma das melhores experiências. A gente até brinca assim que parece que a gente tava em Campina, porque era o mesmo pessoal que a gente acompanha e joga junto, assim. Foi uns 12 amigos da gente. Se embarcou pra João Pessoa nesse jogo. E a gente tava com muito medo, assim, que era jogo do acesso, era contra o time grande, a gente tava com medo. Como é que vai ser a postura do 13? E foi muito marcante, assim. Inclusive, tem uma história engraçada que Silva, o lateral esquerdo do 13, Lucas contestava um pouco ele. Não, aí uns 5 minutos... Foi. Aí eu dizia, Silva vai fazer o gol. Aí ele fez, tu tá ficando doido, aí onde é que esse jogador vai fazer gol? Aí foi gol de Silva, velho. Eu olhei assim pra ele, tá vendo, o Silva é craque, cara. É complicado, cara. Agora, isso aí é uma sombra do torcedor, né? Porque eu me pego várias vezes acompanhando o jogo e eu falo assim, cara, eu não aguento mais ver esse jogador. Por exemplo, tem um jogador no Grêmio que a torcida já não aguenta há muito tempo, o Diogo Barbosa. Sim. Lateral. A torcida pega demais num pé. Aí teve até um dos últimos jogos agora da série B, né? Todo mundo reclamando. Do nada o cara me mete um lançamento, velho.
Pô, lançamento bonito, aí o cara fica nervoso, vou falar o que agora, né, pô? É O que é que eu vou dizer lá em casa agora? Aí, agora, pra ti, esse jogo do Caxias foi o mais... Foi, da história recente assim, foi o mais marcante, né? Por toda a história que tinha sido, né? A gente ficou bem triste assim por saber, porque era jogo que a gente com certeza ia colocar no Amigão, ia ser 20 mil pessoas, ia ser uma atmosfera muito diferente, e a gente foi para João Pessoa com aquela incerteza, já é um jogo difícil, né? O público vai ser 10 vezes menor, acho que ainda tinha uns 4.300 apaixonados lá, né? Mesmo sendo em outra cidade, 100 km de diferença, mas a gente ficava com aquele medo, né? De ser um campo neutro, né? Que o Caxias ia chegar, não ia sentir pressão de torcida, então a gente tava muito receoso. Não, com certeza. Assim, essa energia do estádio, né? Pro torcedor é muito importante, Conta assim, a muito. identificação, né? Com o espaço. Vocês estavam falando, como é o nome mesmo do estádio do 13 aqui em Campinas? O Presidente Vargas, o PV. Sim, Presidente Vargas. É. Aí nesse jogo não pôde ter aqui, Não pôde. porque teve invasão, uma coisa assim, né? Foi no jogo da fase de grupos, foi 13 Itabaiana, que o 13 ganhou de 1-0. Aí teve uma briga da torcida organizada do 13 com a torcida do Itabaiana, aí teve essa bronquinha deles. Aí a gente foi punido de jogar, que o julgamento saiu na semana do jogo. A gente jogou contra o RT, que foi um jogo... Jogou contra o RT, que foi das 16 avos, e jogou contra o Iporá nas oitavas, no PV tudo normal. Aí na semana do jogo do acesso teve o julgamento, o 3 foi punido e teve que jogar esse jogo em João Pessoa. Sem contar que o Caxias era líder da fase de grupos. O Caxias estava... O Caxias era o melhor time na da pontuação Série D. geral da Série D, o Caxias era o primeiro. Aí na semana que a gente descobriu, Né, quem ia ser o adversário da gente pra lutar pelo acesso, a gente queria todo mundo, menos o Caxias. O Caxias. Aí quando vê, Caxias. Aí se eu não tô enganado, ele tava tava invicto, alguma coisa assim, ou tinha perdido pouquíssimos jogos. Aí quando sai lá, pronto. Eu olhei assim Complicou e eu muito. fiz, se for pra subir, vai ter que ser agora, ganhar de Caxias e pra tudo. Pra quem tá ouvindo e entender, esse foi uma disputa de acesso pra De subir acesso, pra da série... Série D para a Série C. Da Série D pra C. Foi. Em 2018. 2018. Eu sei porque, se eu não me engano, eu já tinha me mudado pra Campina Grande. Aí eu tava acompanhando o noticiário, aí foi uma pancadaria feia em Caxias, lá no Rio Grande do Sul, Foi. né? Esse jogo, assim, Invadiram um campo. foi. O Caxias, nesse jogo da volta, o Caxias chegou a fazer 1-0 no 3 com 15 minutos de jogo. A Eu gente... entrei em desespero. Foi. Sai assim. Eu já O tinha coração aceitado vai que pra- com 15 minutos de jogo, lá o Centenário lá, a pressão, o Caxias tinha um elenco muito qualificado também. Fiz, caraca, complicou pro 13. E era engraçado porque a gente que tava aqui só tinha uma plataforma que tava transmitindo o jogo e tinha 5 minutos de atraso. E tava meu pai escutando esse jogo no rádio. Então a gente assistia a televisão assim só pra saber o que tava acontecendo, mas o termômetro assim era meu pai que tava com o rádio. No rádio. Aí meu pai gritava, aí tanto que o 13 empatou no final do primeiro tempo, gol! Demorou uns 5 minutos, a bola ia voltar. Eu falei, não, isso é mentira, não tem condição não. Agora é porque o rádio é quase que instantâneo, Isso, né? é. Vocês estavam acompanhando de lá. Era. Realmente. E pra ti, Lucas, qual foi o jogo, assim, tirando esse do Caxias, que eu também acho que foi emocionante pra ti? Perfeito esse jogo, né? Principalmente, assim, apesar Apesar de de não ter ido, o segundo jogo foi que a gente virou lá. Foi, virada, né? Exato. E que deu a vitória pra gente, o acesso, na verdade. Mas eu acho, cara, que teve dois jogos que foram, assim, incríveis. O primeiro foi o 13 Campinense, tem que ter um clássico, né? 13 Campinense. Que o 13 tava numa série de jogos muito tempo sem jogar no Campinense. Tava numa nhaca que não saía o resultado. Aí que chegou a fase de grupos, a gente pegou eles. E Isso teve em que pênalti. ano? isso foi em 2010, não, 2017. 17. Foi. E que na fase de grupos teve um clássico, aí tem um Pênalti, aí eu disse, pronto. Vai sair agora a vitória, né? espero. Na bola, Marcelinho Paraíba, que é ídolo do 13. Foi pra bola, perdeu, eu disse, pronto. E só atrapalhando um pouquinho o Lucas, a história desse jogo é muito engraçada, porque Marcelinho Paraíba ele foi revelado no Campinense. E quando ele veio no final de 2016, assim, ele estava acertado com o Campinense. Aí o presidente do 13 fez uma proposta melhor, ele foi pro 13. Então tava um clima assim,
Quando ele foi pra bola, tava o mundo todo em cima da cabeça dele. É tanto que quando ele perdeu o pênalti, ficavam os raposeiros, os torcedores do Campinense, dizendo que não, o Marcelinho é raposeiro, não sei o quê, por isso que ele perdeu o pênalti. Aí... É porque começa os papos, né? É. Aí no segundo jogo, na semifinal na verdade, né? Na semifinal, primeiro jogo da semifinal, Deu 13 Campinense de novo. aí disse, vamos sair agora da Sinhaca, né? Por incrível que pareça, por destino, teve o mesmo lance. O mesmo zagueiro do Campinense. Futebol. Deu uma lapada no cara, pênalti, Marcelinho na bola. Disse, meu Deus do céu, ele vai perder de novo. Eu não consegui assistir esse pênalti, eu fiquei de costa no estádio. E tipo, aí lembra o passado, né? Que a gente tava não sei quantos jogos sem gritar que ganhou. Quando veio o Marcelinho Falgado. Meu Deus, você tirou um peso das costas. A emoção veio. Acho que ele mesmo tirou um Hoje ele deu uma caminhão, né? Eu me lembro que ele deu uma voadora na bandeira. Naquela bandeira Sim, do do escanteio. Cara, Aí o 13 logo em seguida ampliou. Aí eu disse, pronto. Os dois gols num espaço curto de tempo. 15 acabou. minutos fez 2 gols. né? Acabou, o jogo vai ser goleado. Aí Eu me lembro que, tipo, no Amigão, tanto na sombra como na geral, que são os dois setores, é dividido no meio. Era dividido no meio, as torcidas. Sim. ou seja, quando saiu o gol, a cultura da gente é o quê? Ir pra essa divisão pra Pra tirar tirar Proferir palavras. palavra de carinho, né? Eu lembro que quando saiu o segundo gol, fui pra aquela divisão, eu disse, acabou. Aí logo em seguida, o Campinense diminuiu. Eu disse, pronto, meu Deus do céu. Aí segundo tempo foi pressão. Do E a gente Campinense. O 3 teve um jogador expulso, eu acho que foi Robson, foi expulso. foi Celso Teixeira. Foi. Aí o nosso treinador, que era um pirado. Doido. E tanto que o apelido dele é Celso Doido Teixeira. Já tem Ele o- foi expulso porque o segundo nome. ele não se controlava, ele gritava com bandeirinha, com todo mundo. Aí foi expulso. Aí ao invés de ele descer, ele foi pra torcida. Foi pra torcida? Ele ficou assistindo o jogo com a Inclusive, gente, tem um vídeo meu lá, na torcida gritando, E eles, na gente, né? A gente foi uma Uma rodinha rodinha. nele e a gente pulando em cima dele. E no final das contas, o 13... O 13 tirou Oi. essa Inhaca. O jogo da Tirou, volta ganhou. foi 0x0 e a gente conseguiu ir pra final do campeonato nesse jogo. Caramba, emocionante. Agora, Esse jogo foi incrível. eu tenho um também, eu era guri ainda, foi em final de 2004, quando o Grêmio cai pela segunda vez pra Série B. Aí tem a Batalha dos Aflitos, né? É um jogo... Cara, eu fantástico, eu nasci em 95, eu tinha 9 anos. Mas eu lembro de estar assistindo o jogo na casa do meu avô até hoje. Lembro o que eu fiz naquele dia, porque foi muito emocionante. O Grêmio tem 3 expulsos, acho que tem tipo 7 ou 8 em campo. E 2 pênaltis pro Náutico. Um acho que é na trave, se eu não me engano, e o A torcida outro... do Náutico não deve ter muito salário de cookie, não. Não deve ter. Não deve ter, não. Aí o goleiro Galato pega um, eu acho que é na trave, não tenho bem certeza disso. Aí depois o Andershow lá, pega uma bola na lateral, assim, sai jogando e marca o gol. É, assim, inesquecível. Eu sou muito apaixonado por futebol, acho que eu já assisti a história. Tem um documentário que eu acho que a Globo fez desse jogo. Tem uns lances. E toda vez eu assisto, porque eu acho fantástico, velho. Porque era um clima assim, né? Aquela, como eu posso dizer, a malandragem dos diretores do Náutico, né? De dificultando as coisas pro Grêmio e tal. Todo o rolo, e né? contra tudo, contra expulsão, contra pênalti, o Grêmio vai lá e acha um gol e, caraca, é fantástico o futebol, né, velho? O futebol é emocionante demais, né? É uma coisa, assim, muito louca, assim. E é uma paixão que a gente tem, né? Exato, é verdade. Eu vejo por vocês, assim, de acompanhar e tal. É uma pena, a gente tava falando em off antes, eu e Lucas, é uma pena que hoje na Paraíba não tem nenhum time na Série A ou até na Série B, né? Já seria melhor. É uma pena, realmente. É um grande consenso, assim, entre a gente, torcedores, do 3 até do próprio Campinense, assim, que a estrutura e a torcida que a gente tem aqui, os times daqui poderiam estar numa Série B tranquilamente. O que acontece, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, é que muitas vezes quem assume os times, né, os clubes daqui, são torcedores e não grandes gestores, grandes administradores que têm a noção do tamanho do que você está carregando, uma responsabilidade, né? De ter organização, de ter aquela coisa de pagar salário em dia, Exatamente. de só contratar aquele jogador que você pode pagar. E isso é uma cultura aqui de fazer times exorbitantes, às vezes não tem condições de pagar e chega na hora da decisão, os jogadores não recebem, assim, estão no direito deles, né?
Sim. Porque a gente que trabalha, a gente quer receber no final do mês, pelo, né? Pelo trabalho, né? Exatamente. E muitas vezes o futebol da gente termina se deteriorando por causa dessas má administrações que assolam os times até hoje. Mas é exatamente isso, assim, sobre a questão da responsabilidade fiscal, né? Dos times pagarem efetivamente aquilo que eles se propuseram a desenvolver naquele ano, né? Isso é uma coisa fundamental. Em off também a gente estava conversando antes, eu e Lucas, hoje o 13 tem dívidas, né? Assim, dentro do seu contexto. Por isso que talvez não venha conseguindo criar elencos tão fortes nos últimos períodos, né? Entretanto, eu tenho uma informação que eu estava olhando antes aqui, que para quem é torcedor do 13 é muito interessante. Que o 13, em confrontos diretos com o Campinense, tem uma vitória a mais, né? O 13 tem 29, pelo que eu vi, e o Campinense tem 28. Isso. A gente ganha nos confrontos diretos assim. Eu tava... A tal da freguesia é complicada, viu? A gente se apega muito a isso, né? Porque realmente é interessante. Tem até um áudio, assim, quem é torcedor 13 anos sabe que, com certeza, se você está no grupo do 13, em algum dia da sua vida você já escutou esse áudio. É que um antigo presidente do Campinense, inclusive recente assim, que montou o grande time do Campinense, dizia que não tinha condições quando o Campinense ia jogar com 13. Parece que tem alguma coisa com psicológico abalado, alguma coisa assim. É mesmo. Que às vezes até o time do Campinense era superior, mas o 13 conseguia emparelhar o jogo, sabe? De fazer aquele jogo parelho, às vezes ganhava. E o que eles são muito engasgados é porque assim, é muito parelho aqui. Mas quando o 13 faz um time realmente bom, ele dá no Campinense assim, brincando assim, 2, 3. Tem um jogo que tem até uma reportagem que o Sport TV veio gravar aqui em Campina, que foi 4-1 pro 13. Eles vieram gravar o Clássico dos Maiorais e foi 4-1 pro 13. Assim, foi um dos jogos históricos também, que você estava perguntando, assim, que o 13 jogou muita bola. E geralmente o Campinense, nesses últimos anos, fez bons times, né? Na Copa do Nordeste, com times caros, e o 13 com time meia boca, e eles não conseguiam golear a gente, essas coisas. E isso fica muito engasgado neles, sabe? Essas coisas. Tu não conseguir, né? De não conseguir golear o 13, essas coisas. Poxa, 4-1, hein? 4-1, tem em 2010 4-0. Foi logo depois que o Campinense ganhou a Copa do Nordeste, aí teve o Clássico. Aí, tipo, a cidade tava achando que o Campinense ia ganhar, né? Do 13 e tal. Chegou no jogo 4-0, teve um frango do goleiro deles. Teve um cara do 13, foi um gol quase no meio de campo de falta, assim. É um negócio assim, foi absurdo. Caramba. Eu também tava olhando os títulos aqui. Pelo que eu vi, o 13 tem 15 campeonatos paraibanos, né? Foi, ganhou o 16º agora, em 2020, né? Foi da pandemia. 2020. O último campeão paraibano é o 2022. 22. Quem é? Foi o rival. Vamos ver essa parte aí, vamos esquecer, não vamos botar essa aí. Brincadeira. Mas a gente vai fazer um episódio também com torcedores do Campinense. Eu pensei até em fazer um do 13 e um do Campinense. Mas é bom o cara achar uns amigos assim pra não ter um... Mas assim, se vocês forem olhar assim pra esses dias de jogos, vocês têm algum tipo de mandinga, mandinga em aspas assim, alguma coisa que vocês fazem todo jogo? Por exemplo, todo jogo eu uso camiseta. Rapaz, todo jogo tem alguma coisa assim? Eu tinha alguma que o 13 realmente, assim, quebrou um pouco dessa, porque eu tinha uma camisa da sorte, né? Então, quando era jogo difícil, era uma camisa preta que eu tenho, de 2013, inclusive, que o 13 bateu na trave de subir pra Série B, né? A gente ganhou do Vila Nova aqui e perdeu lá de 2-0. E eu comprei essa camisa no Aldone, e toda vez que eu usava essa camisa, o 13 não perdia. Aí eu ganhei uma preta e branca, do meu tio, que é raposeiro, inclusive, e toda vez que eu botava ela, assim, no jogo, o 3 perdia. Eu falei, rapaz, teve alguma coisa nessa camisa que ele fez. Aí, toda vez, quando era um jogo decisivo, eu colocava essa camisa preta, aí, sendo que foi quebrado. Teve um jogo da Série C de 2020, não foi que o 3 jogou? Que era um jogo muito difícil. Caramba, eu vou botar minha camisa. Aí foi um dos jogos mais tristes da história. Quem é 13 anos sabe, que foi 13 e Jacuipense, né? A gente precisava muito ganhar. Aí o 13 fazia um gol, a Jacuipense fazia outro. A Jacuipense fez outro, o 13 empatou. Aí a Jacuipense fez o terceiro, aí terminou 3-2. Foi uma das maiores tristezas que eu tive na minha vida, esse jogo. Eu comento muito, porque o 13 jogou bem, chutou bola na trave e tal. E era época de pandemia, de Covid. Aí eu tava com alguns familiares meus, que eu estava com Covid nessa época. Sim. E tinha alguns familiares meus que estavam na minha casa e eles eram raposeiros.
E eles estavam me enchendo o saco nesse jogo. É aquela que você respira assim, pra não acabar com laços de família, assim, sabe? Porque me pegaram no. Eu sou um pouco estressado, muito nervoso, assim, em jogo. Mas esse eu só queria que ficasse em silêncio, assim, pô. Quanto é que foi o jogo? Pneu foi, não sei o que, meu amigo. Mas isso aí parece que toda família tem. Lá em casa mesmo, no Rio Grande do Sul, meus avós são colorados, né? E lá em casa só o meu irmão é colorado, o resto da família é todo gremista. Torce pro time do bem, né? O time do bem e o time do mal. Aí, bicho, também. O Grêmio caiu pra Série B agora no último ano. A corneta vem forte, né? Tri rebaixado. Exatamente, tri rebaixado. Só que aí o Grêmio tem se dado bem nos confrontos diretos. Porque mesmo rebaixado, o Inter ainda não conseguiu ganhar o estadual. Inclusive, eu tava vendo hoje, né? Porque a gente acompanha Casimiro, né? Sim. Aí eu tava vendo que ele tava reagindo às previsões que ele fez de Série B, de Série A. Aí ele tinha colocado o Inter como um dos possíveis rebaixados, assim, né? Nesse ano. Que ia brigar pra não cair, não sei o quê. Aí o pessoal criticando ele, fez, pô, ele tinha acabado de perder pro Grêmio que tava na Série B. Aí eu falei, não, mas isso é normal, pô. Nada diferente. Toma sempre um pau do Grêmio. Agora, mas eu mesmo, antes de começar esse ano agora de 22, eu achei que o Internacional iria muito mal porque vinha com aquele técnico estrangeiro. O Miguel Ramírez, né? Antes foi o Ramírez, aí teve o Cacique Medina. Cacique Medina, foi. E tava jogando mal demais. Aí o Mano Menezes arrumou o Internacional e tal, mas vamos o Internacional. Vamos deixar pra lá. Falar de coisa boa. Lucas, eu perguntei das mandingas pra Gabriel e eu quero saber de ti também. Ele também falou um jogo que foi muito triste pra ele. Tu tem, assim, uma memória de jogo? Eu tenho vários. Parece que a tristeza... Eu tenho alguns aí, mas assim, falando sobre as manias, né? Cara, dia de jogo, tudo que tiver 13, tipo, micro-ondas, termina no 13. Termina no 13. O tempo. Tem que fazer aquele negócio em 13 segundos. É tudo 13 na minha vida. Eu também tinha esse costume da camisa, só que um certo dia aconteceu o inevitável. A camisa é difícil manter a camisa. A camisa. Uma específica, né? Exato. Só se você torcer pro Real Madrid, assim. É mesmo. Aí... Mas assim, tudo que tiver 13 no dia eu tô fazendo. E um dia, cara... Tu se apega ao número, né? É um número que, coincidentemente, é o... Coincidentemente não, né? É o nome do time. Sim. Mas um jogo assim que eu fiquei muito triste, cara, foi... Deixa-me pensar. Gabriel contou um contra o Jacuipense da Bahia. Jacuipense. Quem é o Jacuipense? Eu não sabia quem era o Jacuipense. Até o 13 me apresentar aí. Eu tenho, enquanto o Lucas vai pensar. Lembrar? Foi em 2013, final do Paraibano, 13 Botafogo. Sim. Esse dia foi terrível. Esse foi forte. Isso lá ou isso aqui? O primeiro jogo foi lá, em João Pessoa, a gente ia ganhar de 1-0. Aí, oxe. Pô, 1-0. Eu sou da época que se você ganha fora, em casa tá garantido. Segura, bota 60 na frente do gol. Jogado bem. Aí chegou aqui em Campina. Lotado, amigão. Esgotou o ingresso. Lotou mesmo, 20 mil pessoas no Amigão. E a gente bem, primeiro tempo a gente segurou, se eu não tô enganado. Primeiro tempo foi 0-0. Foi. Aí segundo tempo, 1-0 Botafogo. Aí eu, calma. Tá empate. Ainda tá no jogo. O empate era nosso. Aí depois que saiu o segundo, aí a gente ficou a torcida já nervosa, sei lá o que, e a gente tentando cantar. E depois que no finalzinho saiu o terceiro, meu amigo, foi um dos dias mais tristes que eu tive. Eu tinha até esquecido. Eu tô um pouco mais triste agora. Chega a bater a tristeza de novo. Aquele dia foi complicado. Eu também venho de muitas tristezas nos últimos tempos. Olha, não tá fácil. 2017 valeu. Como é? 2017 com o título da Libertadores. Copa do Brasil em 16. Agora, tem umas últimas... Tem uma coisa que eu vou ter que comentar de novo do Internacional, que é aquela, o cara parece que não esqueceu o adversário. Atrelou um ao outro, querendo ou não. Que tem uma do Souza aqui da Paraíba, porque nesse ano na Copa do Brasil, em 22, o Grêmio cai pro Mirassol de São Paulo,
na Copa do Brasil, vergonhosa a saída do Grêmio, e o Internacional na semana seguinte conseguiu fazer pior. Pô, afogado já em Pro Gazeiro. Globo. Pro Globo, foi pro Globo. Saiu da Copa do Brasil pro Globo. Aí deu o quê? 2 semanas, outra fase da Copa do Brasil. O Souza, daqui da Paraíba, foi jogar contra o Globo. E aí jogou contra o Globo, botou acho que 5. 5-1 o Souza 5-1. ganhou na Copa do Nordeste. Aí foi no É isso aí. Aí foi no Twitter. Ah, foi Copa do Nordeste? Foi. O Souza ganhou de 5-1 na Copa do Nordeste. Do Globo. Do Globo. Uhum. E aí, então foi isso. Então eu me enganei. Não era a Copa do Brasil, era Copa Nordeste. E aí foi lá no Twitter e botou assim, Internacional, é assim que se fala. Foi resenha boa. Tem que ter, né, essa rivalidade e a resenha. E vocês têm muita resenha com um amigo campinense também? A gente tem uma tradição, Certeza. assim, em clássico dos maiorais, né? Toda vez quando sai um gol de um, a gente vai pra um grupo que tem um grupo. com amigos da gente Raposeira. E assim, sai dizendo tudo o que tá entalado na garganta, o que vem à mente. A gente Todas assim, palavras de baixo escalão, assim, a gente criadas pela humanidade, Exatamente. são citadas no grupo. O cara tem que ouvir, né? É como eu te disse, a gente é maioria em todo canto. Nesse grupo, são 12 pessoas, se eu não estou enganado. É o Tropeiros, é um time que a gente tentou fazer de futebol, mas não terminou por videogame, por um time de videogame que a gente tem no FIFA. Aí são 9, 13 anos e 2 raposeiros, assim, sabe? 9, 13 anos. Aí Quantos raposeiros? são 10, 13 anos e 2 raposeiros, assim, só tem... 10 só... pra... 10 pra 2? Aí tem um que ele é mais comedido, assim, mas tem outro que ele agita quando o 13 perde, ele fica mandando figurinha. Chato. Ele enche o saco, assim. Eu sei Ele inclusive, como é um dos meus melhores amigos, mas a gente já chegou a passar 2 semanas sem se falar por causa de 13 Campinense, assim. Porque a provocação, ela transcendia, assim. Que tem uma hora que o cara não aguenta mais. né? Exatamente. Estoura, né? Mas futebol é engraçado demais, cara. Sim, tem melhor amiga. E eu Não, sou os meus eu sou o quê? melhores, meus melhores. Pô. Só ficar botando. Aí no final do dia eu desconto. Agora, loucuras. O Gabriel contou aquela dos R$40, né? Que foi pra um jogo, R$40. Agora é engraçado isso. O cara, na época da adolescência, principalmente, né? Via com o dinheiro contado pro jogo, né? Do pastel e às vezes do Somente. refri, né? Exato. Se eu- Enquanto assistir o jogo. Se eu quisesse tomar água, eu só vim tomar água em Campina quando eu voltei, porque eu não tinha dinheiro não pra comprar água não. Era bem contado assim, né? Inclusive, minha mãe não sabia que eu ia. Ela descobriu na hora de ir, assim, que eu tinha combinado mais ou menos com meu pai. Aí ela ficou, você vai pra onde, filho? Eu vou pra João Pessoa assistir o jogo do 13. Aí eu disse, eu vou com o professor, com meu professor, com o Vaguinho. Aí ela ficou relutando. Aí meu pai falou, não, deixa ir, vai dar certo. Aí, graças a Deus, Deu certo. E só uma curiosidade sobre esse jogo. Porque tinha perdido o mando de campo, aí a gente descobriu quem seja João Pessoa. Aí a gente lembrou que lá é O jogo loucura, por causa que lá tem a torcida do Botafogo e tal. Aí a gente ficou meio receoso. Aí ninguém sabe desse, eu nem contei a Gabriel também. A gente tava no 3º ano do ensino médio. E eu era responsável, tipo, por arrecadar dinheiro e tal, pra organizar lá os jogos. Aí chegou na semana, eu tava sem dinheiro. Perguntei, mãe, tem dinheiro? Aí, mãe, não tenho dinheiro. Aí eu fui ver lá, né, no coisa, porque eu tenho que pagar a van pra ir. Sim. Aí eu fui lá, fui ver os cálculos, aí eu fui ver os feriados. O meu aniversário tá chegando. Vou pedir de presente isso e aquilo. Aí eu, rapaz, vou pegar esse dinheiro. Aí eu peguei, se não me engano, foi 30 da van e 30 do ingresso. Pronto, nem comi e nem água, pronto. O importante é ir pro jogo. Mas também na próxima semana, por intervenção divina, minha avó chegou no outro final de semana, aí disse, toma o dinheiro. Aí eu, rapaz. O importante é que não faltou, não foi um roubo, tá? Foi pelo um bem maior. Foi um empréstimo. Quase um investimento. Quase. Né? Foi um investimento porque o preço subiu. Com certeza. Mas, tipo, como eu tinha dito, como era um campo adversário, né? Sim, tipo, tipo apesar de o Botafogo não estar jogando, mas era o estádio deles, né? Porque era do estado, mas eles usam. Aí quando a gente tava chegando na cidade, a gente tava já meio receoso, com medo de acontecer alguma coisa, porque a gente sabe que tem sempre uma confusão. Sim. Confusão entre torcida. Aí a gente meio receoso e tal. Na volta,
A gente vê nos grupos, a gente descobriu que teve tiro, teve pedra e tal. Porque parece que os caras não tem meio o que fazer mesmo, não. Aí tem, porque o cara sai de casa pra ir brigar. Tem os torcedores e tem os marginais, né? Em todo exatamente, canto. Sempre tem uma galera que quer... Vocês já presenciaram, já participaram de algum rolo assim? Teve uma vez, era um jogo, eu acho que era 13 Nacional de Patos. Não, foi 13 Botafogo. Inclusive, foi 13 Botafogo, isso mesmo. Que eu tava na arquibancada geral, né? Arquibancada só assim. Aí a torcida do Botafogo tem um costume de chegar em Campina aqui na hora do intervalo. A maior torcida deles, né? A organizada. Não no início do... Isso, eles chegam do decorrer, assim. Eles arrodearam, que o setor deles era na sombra, assim, numa parte de cima. Eles arrodearam e começaram a arremessar pedra na gente. Eita. Aí tinha um cara que tava com guarda-chuva, assim. Eu saí correndo atrás desse cabo pra a pedra não pegar em mim. É emoção, isso passa no campo. Cara, Quase uma chuva de granizo, né? confusão eu nunca Presente. estava lá, tipo, Participou. participando, não, jamais. Tenho nojo disso. Mas assim, de ver e tal, e tipo, foi, meu Deus do céu, foi 13 quem? Não tô lembrado ao certo, Sim. mas se não me engano foi contra o Figueirense, uma Copa do Brasil. Foi aqui, porque como é jogo único, É jogo sempre único, né? Jogo único, né? Tipo, no ranking da CBF, sempre é no mando do que tiver o menor ranking. Isso. Aí foi 13 Figueirense, aí os caras vieram do Figueirense. Aí, beleza, o 13 foi e perdeu. Teve a grande... Me deu esse grande presente de perder em casa. Aí, os caras começaram a ter a onda. Aí o cabo já esquentado por causa da derrota. Da derrota. Aí eu tomo uma discussão, sei lá o quê. Aí o cabo fica xingando um ao outro, aí chega a polícia, aí toma spray de pimenta, sei lá o quê. Pensa num negócio agonizante até spray de pimenta. É ruim demais. Eu né? saí do estádio louco naquele dia. Louco, louco, louco. O cara ainda perde e ainda sai. Exato. nervoso, Mas assim, já né? teve. Tem confusão, sabe? Na cidade por causa das torcidas organizadas que tem 13 Campinense. Isso daí O duelo é forte. Exato. E a gente tava falando antes, assim, é muito diferente do resto do Brasil, porque os principais rivais não estão na capital, né? Isso que é o mais interessante. É uma assim. coisa que incomoda muito Que é a capital, porque capital, né? o clássico lá de João Pessoa é o Botalto, que é o Alto Esporte. Mas o Alto Esporte é um time que vive oscilando na segunda divisão do Paraibana, e quando sobe é pra brigar pra não cair. não Desde tem. 1992 que não figura em todos dos principais times da Paraíba, sabe? Então o Botafogo não tem rivalidade com isso lá. Aí eles ficam dizendo, não, a maior rivalidade da Paraíba é o Botafogo contra Campina Grande. Mas a gente sabe que a atmosfera aqui em dia de jogo é diferente. Às vezes... A gente nem cria essa rivalidade contra eles. Eu nem me importo muito. A gente fica um pouco revoltado assim, né? Porque a gente sabe que tem algumas facilitações do governo do estado, essas coisas, por ser o time da capital. Pro seu time da né? capital. Mas a rivalidade da gente é com o Campinense aqui. É muito engraçado. Teve um dia que era 13 Campinense. Aí eu fui pra missa e o padre lá era 13 anos, né? Aí Frei Zezinho, ele é muito engraçado. Aí no final da missa, né, na hora da bênção, ele fez que hoje tenhamos um bom jogo e que o 13 tenha sorte. É coisa assim na cidade. Sem contar que, tipo, como a gente tinha falado antes, teve, não tô lembrando da certa o ano, mas teve uma operação aqui na Paraíba, a Operação Cartola, que foi evidenciado que o Botafogo foi privilegiado em diversos jogos. Teve compra de resultado e tal, e a gente sabe que isso sempre vai ter. Infelizmente. Independente se seja aqui na Paraíba, seja em outros lugares. Eu vi há pouco tempo, entrou na Netflix, cara fazendo um comercial do Netflix. mas entrou uma série documental sobre a FIFA, os escândalos de corrupção na FIFA. Muito interessante. É absurdo. Agora, tem todos os esquemas. Infelizmente é muito triste isso, né? Até porque é uma das paixões do brasileiro, né? O certeza. futebol em si. Exato. Né? Eu tento até meio que fechar os olhos pra isso, porque eu acho que o futebol é muito maior que isso, o encanto, né? As amizades, quando tem um gol, você abraçar um desconhecido assim, tá dividindo um momento de felicidade, pra mim isso é fantástico. Eu tento não acreditar, né? Tipo, que isso não aconteça com o meu time, ou tipo, tem um clássico e o 13 ganha. Eu quero, tipo, creio eu que aquilo seja por competência do time.
E não por Por uma facilitação, Exato. né, um negócio assim. Tanto que os últimos anos, assim, teve o incremento agora do VAR, né, nas principais Exato. competições, mas ainda assim, com o VAR, Ainda tem erro. Acontece. assim, a arbitragem vem mal nos últimos anos. É. Eu não sei se vocês têm Agora a mesma maioria percepção. desses erros é principalmente do Brasil. Porque acho que a gente, tipo, eu e Gabriel, a gente vê muito futebol, tanto brasileiro como Premier internacional, League. principalmente Premier League. A gente vê que lá, tipo, tem um lance 10 segundos, 15, 20, no máximo, já tem aqui jogo para com- 1 minuto, 2, 3 e fica lá. Aí o cara esfria. Aí Não, E é. a própria cultura dos jogadores, aí cerca o árbitro, aí fica fazendo Sim, pressão. com certeza. E infelizmente ainda essa cultura aqui é muito forte, né? Tem- Daquele de ganhar o jogo no grito, Exato. né? Umas coisas assim que querendo ou não pro futebol em si não são boas, e tem né? muito erro, assim. Sim, erro gritante. umas gritante. paradas assim realmente muito ruins. Teve um episódio que aconteceu com o Vasco contra o próprio Internacional, né? Em 2020, eu acho. Do VAR tá descalibrado, coisa assim, um lance lá. Sim, de pegar o- gol do Inter tá impedido lá, o jogador do Inter que fez o gol, mas como o VAR tava descalibrado, não viu isso e não conseguiu traçar a linha e teve o gol do Inter que praticamente culminou no rebaixamento do Vasco. Então é uma coisa assim que tem muito a se aperfeiçoar. Tanto a própria tecnologia quanto as pessoas que estão por trás, né? Capacitar mais as pessoas para que tenham uma maior tomada de decisão assim, mais rápido, mais ágil, com critérios estabelecidos, porque o que a gente cansa de ver, assim, Uma semana um critério, Isso, bateu na exato. mão, né? bateu Isso na mão de um jeito, mas bateu do mesmo jeito, mas eles interpretam de outro. Então tem que ter uma uniformização desses critérios. Eu acho que é fundamental para que o VAR realmente funcione bem aqui no Brasil. Sim, funciona Tem da a melhor central maneira. do apito, né, na Globo. Aí Tem. Casemiro fala que é a central do amigo. Porque parece que Casemiro é uma hora eles falam, não, foi mão e tem que ser dado pênalti. Aí o juiz vai e não foi pênalti. Aí o central do amigo chega lá, não, mas é porque Mas veja bem, Que complicado Tenta demais. passar o pano, né, pra arbitragem, mas tem erro que é um absurdo. É, uma tem hora coisas é que são- é um regulamento, aí na hora é outra. Tem que... Vocês estavam falando do Vasco. O time principal, pelo que eu entendi, é o 13 de vocês. Mas aí a gente sempre tem assim, simpatiza com outro time também. Vocês têm isso? como eu acompanho muito futebol, geralmente em cada estado, menos Pernambuco, a gente tem aqui Paraíba e Pernambuco tem uma rixa muito uma grande. rixa, né? Então eu detesto todos os times de lá. Esporte, Santa Cruz, Náutico, não gosto. Mas assim, em cada estado a gente, pronto, em Alagoas a gente simpatiza com o CSA, na Bahia com o próprio Bahia, no Rio com o Vasco, e assim vai, no Rio Grande do Sul com o Grêmio. São times assim que pra mim são agradáveis, que eu gosto de ver, né? que quando tá numa Libertadores da vida, numa Copa do Brasil assim, que tá um jogo, pronto, contra um Flamengo, contra um Internacional, que são times que eu não gosto. Que eu vou torcer para o Grêmio, por que tu eu vou não torcer gosta, pro hein? Palmeiras. Porque assim, né? O vermelho. Esses times de massa e o preto e vermelho são coisas que não me agradam assim, né? Eu também, assim, como torcedor de futebol, eu peguei essa. O que move assim, principalmente você assistir um jogo, quando eu quero assistir um futebol de alto nível e ficar encantado, eu vou assistir futebol europeu. O brasileiro, geralmente, quando eu tô assistindo o jogo, sei lá, tem muitas coisas das apostas de hoje, tem o Cartola. Sim. Então, geralmente, quando a gente assiste, é pra torcer pra algum, torcer pra outro, seja por afinidade, seja por algum interesse de jogo, essas coisas. Na tabela também, que favorece seu time ou não. Então, geralmente a gente define assim, alguns times assim, que simpatiza e outros que não. Assim. Sem contar que meu pai sempre diz que todo time preto e vermelho ou vermelho não presta. Você pode ver. Campinense não presta, Flamengo não presta, Vitória da Bahia não presta e por aí vai. E aí, por aí Esporte, meu Deus do céu, ódio mortal pelo esporte. A gente tava até brincando, que a gente tava assistindo o jogo do Vasco no domingo, que o padrão do Ituano é igual ao padrão do Campinense. O Campinense Idêntico. teve um padrão em 2016 que era igual àquele do Ituano. Eu falei, É mesmo? meu Deus do céu. Padrão de O jogo. padrão, o fornecedor de material, uniforme. onde ficava o escudo do time, Era a forma idêntico. que... É o mesmo Igual. que tá vendo assim. A mesma coisa. É. Ei, agora, vocês têm história de família também com futebol? Do tipo avô, pai, alguém que teve um outro rolo com família, com não sei o quê, Cara. ou talvez de indicar, de mudar. Por exemplo, eu na minha família tenho uma história interessante. Os irmãos do meu avô, todos eles, sem exceção de nenhum, é gremista. E aí o meu avô foi colorado por algum motivo. E o meu pai, durante toda a infância, era colorado. Só que aí teve
Meu pai foi crescendo, aí chegou o tio do meu pai lá e deu uma camiseta e uma bola do Grêmio pra ele. Virou gremista na hora, né? E aí mudou, depois meu pai virou gremista e a gente também virou gremista. Mas enfim, uma coisa assim do tipo, o que mudou o torcedor, que não sei o quê. Lá na família da gente, assim, nasceu botando camisa do 13, assim, e ele não tem escolha, assim, pelo menos na família do meu pai todinha, 13. Todos os meus tios tinham 13 anos, aí meus primos, teve um que ainda porque a mãe era raposeira e o meu outro tio, ele não era tão frequente assim, não era tão afim de ir ao estádio assim, aí terminaram indo pro Campinense, mas na família são só esses dois, contra 70, 13 anos, assim. É muito divertido. Outra vez reforçando a tua tese, né? De que tem mais 13 anos. Exatamente. Lá em casa nunca houve esse vira-casaca. Aqui em Campinas é muito difícil. É muito difícil, assim. Eu conheço poucas pessoas que realmente viraram casaca. Só conheço 2 amigos meus, que eles são gêmeos, inclusive, né? Meus colegas que estudaram comigo há 15 anos atrás, eu acho. Que eles eram gêmeos. Aí um era raposeiro e outro era 13 anos. E eles trocaram. O que era raposeiro virou 13 anos, o que era 13 anos virou raposeiro e até hoje eles permanecem. Que história, hein? Os dois, Eles cada trocaram um os gêmeos viraram. Foi. Que loucura. Lá em casa nunca houve essa troca de time, mas a maioria é 13 anos e os poucos que, tipo, não torcem por 13 Campinense ou nenhum time da Paraíba, que moram em João Pessoa, vão aumentar o alfinetado. Que João Pessoa não tem time pra torcer. Então, não torce pra Botafogo. Você torce pra Botafogo e Flamengo, Botafogo aqui. Ou só torce pro Flamengo. Eu sei como é. Torce pro Flamengo, minha família aqui mora mais lá. Ó, eu separei aqui uns temas pra gente falar. A primeira que eu vou levantar aqui é por que, na opinião de vocês, o 13 é o principal time de Campina Grande? Tirando a questão torcedor, né? Porque pelo que eu entendi, torcedor já tem... 13 tem mais torcedor. Mas na ideia de vocês, assim, por que o 13 é o principal de Campina? Pra mim, o 13, assim, ele é muito apegado à história. A narrativa de como se constrói para ser 13. Porque a gente tem um pensamento aqui difundido que para ser 13 você ama muito o 13. Então, quando tem amistoso do 13, vai eu e Lucas, então a gente ama muito essa atmosfera que o 13 proporciona, sabe? Pela história do 13, inclusive tem uma história muito interessante do 13, que o nome 13 foi por causa de Antônio Bioca, o fundador, queria fundar um time na cidade, né? Para rivalizar com um time que já está extinto já, esqueci o nome dele, não era o Campinense na época. Aí eram para ser 14 pessoas para decidir o nome desse time. E uma pessoa lá faltou porque tinha um casamento. E só foram 13 pessoas para essa reunião. Aí uma pessoa deu uma sugestão lá. E por que não 13, já que somos em 13 aqui? Aí ficou o nome do time, 13 Futebol Clube. Né? Essa camisa aqui do Lucas foi o primeiro escudo do 13, né? Com o numeral. E depois foi se modernizando até chegar nesse de hoje aqui. E a estrela aqui é do título paraibano invicto de 1966. Inclusive a gente fala, é único, de 13 homens nasce uma nação. De 13 homens nasce uma nação. Há uma divergência muito grande, porque em 1992 tem uma história que é bem legal, que a final tinha sido 13 Autosport, né? Inclusive dizem que o Autosport é campeão invicto. Só que o regulamento antigamente era uma coisa assim absurda. O 13 tinha perdido em João Pessoa, né? O Autosport é de João Pessoa, de 1-0. E aqui em Campina ganhou de 4-0. Só que com o regulamento da época foi para prorrogação, porque o que importava era vitória e vitória. Aí quando foi para prorrogação, o 13 perdeu para o Autosport, mesmo tendo ganho de 4-0. Então aí fica essa questão do Autosport, não sei o que pleiteava esse título invicto. É porque os regulamentos mais atuais têm saldo de gol, né? Exatamente, a maioria. 4-1 e o outro fez 1-0. Exato. No saldo total seria 4-2, né? Agora, que interessante essa da história, que eram 14, foram 13. Faltou um na reunião para decidir o nome do time. Bem interessante. E o que irrita mais o torcedor do 13, assim, quais as características do torcedor do Campinense que mais irritam o torcedor do 13? Rapaz, eu faço isso um e-book. Porque é bem complicado assim. Esse amigo da gente, né, o Douglas,
ele é muito chato, cara. Ou seja, às vezes tem notícia do 13 que a gente nem sabe ainda por causa da correria do dia. Ele vai, pesquisa e manda, sei lá, o 13 tá devendo não sei quanto. Ele vai, eita, e esse time vai pagar como? Não sei o quê. Ele fica perturbando. Eu fico até dizendo, saco. cara, eu acho que tu é 13 anos enrustido. Ele vive velho. de 13. Porque ele vive do 13, assim. É uma coisa assim absurda. Quando o 13 ganhou do Campinense na final do Paraibano 2020, que foi a última vez que teve uma final entre os dois, né? Ele sumiu assim, passou 2 dias sem responder a ninguém e tal, porque ele perturbava muito. Então a gente vinha engasgado assim, eu fiz agora vai, não sei o quê. Agora você Tira vai. Que eu onda, mandei de cadê áudio pra você, ele não sei nesse o quê. dia. Foi. Agora Não você vai escrito, aguentar. não. É. E sem contar que é o time preto e vermelho. Meu Deus do céu. Parece que todo time preto e vermelho tem uma soberba, E a gente cria isso, né? Também, assim, do tipo, Isso. a cor, as diferenças das camisas, né? Essa questão, por exemplo, o Grêmio é azul, então o Internacional é vermelho. Eu não consigo ver vermelho em outro time de futebol. Não, sem condições. É, Por exemplo, o Flamengo. A gente sabe que o torcedor do Flamengo, ele é marrento. Sim. Ele tem esse ego inflado. E agora, então, nos últimos Agora, anos. aí nem se fala. Aí contrata um cara, o Gabigol. Pô, aquele cara é insuportável. ele é a personificação do flamenguista. É incrível. Aí, todo time Ele é preto e vermelho torcedor, praticamente né? é assim. É É torcedor. marrento, sempre se acha que é o melhor time, isso e aquilo. Mas, pelo amor de Deus. E como eu sei que você vai entrevistar outro raposeiro, ele vai falar sobre isso. Ah, mas a gente tem Copa do Nordeste, que é um título regional. Meu irmão, desculpa. Aquele título é insignificante pelo contexto que ele está situado. A gente brinca muito com essa questão, né? Porque eles ficam, porque o 13 foi o time que mais chegou longe na Copa do Brasil na Paraíba. Isso. A gente chegou nas quartas de final da Copa do Brasil de 2005 e a gente perdeu pro Fluminense aqui nos pênaltis. A gente perdeu de 1-0 em São Januário, eu acho que foi o jogo. E na volta aqui no Amigão a gente ganhou 1-0, um gol aos 44, foi pros pênaltis, a gente perdeu nos pênaltis. A gente fica tão esperançoso, é uma coisa que muito engasga nós 13 anos, porque o campeão daquele ano foi o Paulista de Jundiaí. A gente fica, caramba, se o Paulista foi, porque o 13 não poderia Exato. ter sido campeão. Interessante, chegou às quartas. Chegou às Exato, quartas foi de final da muito Copa longe. do Brasil. Como já ganhou uma boa grana, que eu sei que as Foi. fases da Isso. Copa Exato. vão... E sem contar que tipo, toda vez que tem Copa do Brasil, tipo quando o 13 tinha times mais melhores capacitados, ele chegava muito longe. A gente já pegou o Botafogo do Rio também, que foi um jogão. A gente, se não me engano, foi empate aqui. A gente empatou de 1-1 em João Pessoa, que a torcida do 13 assim é um pouco maluca. Aí a gente tava punido, aí teve que jogar esse jogo em João Pessoa também. Aí Eita. empatou de 1-1, aí foi pro Rio, empatou de 1-1 e perdeu no pênalti. Um cara deu uma cavadinha, velho. Rasteira assim. Alguma O goleiro do coisa Botafogo Dias. tinha caído e deu tempo dele voltar pra pegar a bola no meio, velho. E foi aquele fiquei goleiro, bufando qual é o nome dentro daquele de casa. goleiro? O Moreno. Jefferson. O cara foi inventado da cavaria no Jefferson. Goleiro do da seleção Botafogo. brasileira, velho. Era mesmo. Brincadeira, viu? Caralho, o cara dá uma capadinha. Mas aí pegou, né? Foi. Pegou aí. Aí o Momento Botafogo- aí depois triste. teve outro Mais campeonato, um Botafogo momento fez. triste na história do 13. Voltando para a história dessa Copa do Nordeste, a gente brinca muito que foi a taça vazia, porque a Copa do Nordeste foi o primeiro ano que a Sport Interativo transmitiu, tinha mídia, mas não tinha assim rentabilidade para os clubes. Exato. Então os grandes times do Nordeste, Sport, Ceará, não estavam muito ligados na Copa do Nordeste. Eles estavam priorizando estadual, então ia bem como quem não queria nada, sabe? Eles botavam, tipo, ou os moleques da base, time 2, pra dar liga ao time. É tanto que a final foi Campinense e Asa de Arapiraca, ou seja, não foi um Ceará, esses times Fortaleza, sabe, na época. E a gente disse que é a taça vazia, porque depois dessa final da Copa do Nordeste, que eles foram campeões, teve um jogo contra o 13, eles perderam de 4-0. E depois desse jogo, aí os raposeiros ainda diziam: ah, não, mas estava de ressaca do título, a gente enfrentou eles de novo na semifinal do Paraibano, e a gente ganhou de 1-0 de novo deles e foi pra final. E eles ficaram sem série pra jogar nesse ano. Eu fiz, pô, como é que o melhor time do Nordeste não tem uma série pra disputar no ano que é campeão do Nordeste? Exatamente. Né? Não tem como nivelar essa competição. Exatamente. Não faz sentido isso pra mim. Agora, é interessante isso, porque eu mesmo, com os meus amigos, eu me pego sempre voltando pro rival. É engraçado, porque as histórias... É por isso que eu acho que um time a gente sempre... Um puxa o outro, né? puxa o outro, né? É Agora, interessante isso. mais marrento do que a torcida do Campinense é a torcida do Botafogo. Ali é insuportável. Porque Porque, o tipo, Botafogo é... Pedante, pô. É porque o raposeiro a gente tolera, porque quem é raposeiro realmente é. Mas os torcedores de Botafogo são simpatizantes, velho. Porque, assim,
como um anseio de capital, eles queriam ter um clube numa Série B, numa Série A, e não tem, né? O Botafogo até 2013... Nasceu daquela final que eu contei aqui. O Botafogo fazia, eu acho, a última vez, fazia 10 anos que estava sendo a título paraibano, não frequentava Série D, Série C, nada, estava no ostracismo total. Aí foi eleito um governador aqui na Paraíba, né, que sempre foi assumidamente Botafogo, e magicamente o Botafogo de um ano para outro montou um time assim, com todos os jogadores de 13 de Campinense, os melhores jogadores tinham passado em 13 de Campinense nos últimos anos, e fez um grande time, uma seleção. Aí foi campeão paraibano em 2013, aí começou e até hoje estão colhendo fruto disso aí, né? Claro que tem também o método da administração, do pessoal que ainda está lá hoje, manter o time na Série C por 9 anos, vai fazer 10 anos que o Botafogo está na Série C, eu acho. Mas, assim, começou tudo isso com essa suspeita, assim, foi... Como é que do nada um time assim montou uma seleção assim, Exato. né? Sem contar que, tipo, deu crise, se você olhar pro estádio, não tem ninguém. É mesmo. Ninguém. É torcida modinha. O fato, a realidade dos fatos é essa. Agora, assim, essa rivalidade aqui na cidade eu percebo que é muito forte. Muito forte mesmo. Quando tem clássico no domingo, a semana só se fala nisso. É rádio, é televisão. Todo mundo. A gente brinca muito assim porque, tipo, quem nasce em Campina Grande, o adjetivo pátrio é campinense, mas os torcedores do 13, eu mesmo, sempre que eu vou me apresentar, eu digo que eu sou campina grandense. Eu faço, não tem lógica, a gente tem a cidade com nome composto só se restringir a um. Não, eu sou campina grandense. Exatamente. E os raposeiros brincam muito assim, quando eles fazem 13 anos, né, de idade. Aí faz isso, mas já foi 13 anos na vida. Eu nunca fui, foi assim, do 12 pulou pro 14, né? Tem sempre... Bota 12 mais um. É tanto que nesse título deles da Copa do Nordeste, né? Muitos se referem como que foram campeões em 2012 mais um. Assim, eles não dizem 2013 assim, sabe? Eu entendi. 2012 é nesse nível aqui. Um ano antes de 2014. Exatamente. Ei, gente, a gente já tá chegando no fim do podcast. É rápido. Mas tem um quadro que a gente faz sempre, que é assim, basicamente, elencar 5 personagens sobre o tema do podcast. Por exemplo, no Histórias de Universitário, a gente elenca 5 tipos de universitário diferentes. Então, aqui no episódio de hoje, a gente pode elencar 5 tipos de jogadores do 13. Desde aqueles que vocês gostam até os que vocês não gostam. Por exemplo, o jogador... O que acha que é o cara, o camisa 10, não sei o que, mas não acerta muito. Até em off, antes a gente estava falando ainda sobre isso. Eu e Lucas, que tinha o jogador baixinho que dava na tua cintura. O Cleo. Não. Esse ano? Sim, que o Marcelinho insistia Ramonzinho. nele. Ramonzinho. Ramon. Fez gol, Ramonzinho. Oxe, foi raiva. Pelo amor de Deus. Ele não podia nem com a bola, de tão pequeno que ele era. Agora, aí a gente pode ir elencando, por exemplo, esse aí já pode ser o jogador que faz raiva ao torcedor, né? É o que causa a raiva. Tem uma né? reca aí, viu, de jogador que faz raiva, mas assim, eu acho que na nossa... Tem o boleirão também, né? Goleirão tem. O boleiro. O boleiro tem. Boleiro, sim. É o Christian Mendigo, que a gente diz. Aquele Pra mim, particularmente, foi o maior craque que eu vi usar a camisa 10 do 3, assim, era coisa absurda, assim. Muito. Tinha um probleminha assim, que quando o 3 não pagava, ele ia com o pé meio mole, mas quando tava em dia, o cara não tinha outro cara no jogo, não. Ele pegava a bola no meio campo, driblava todo mundo, fazia gol de falta, batia escanteio, fazia gol, dava passe, assistência. Era um craque, assim. Esse é o tipo de jogador que tá muito em falta, né? O 10 clássico, tá difícil. O 10 clássico, aquele que abraça a bola. Exato. Que sabe o que fazer. Não, tem até um jargão assim no futebol que é toca no pai e respira, né? Toca nele que ele vai resolver de algum jeito, no assistência, no chute. Eu acho que também é porque o futebol mudou muito, né? Por exemplo, agora a gente falava muito isso, muito físico, muita velocidade, o time do Palmeiras mesmo. É um time muito intenso, o tempo todo atacando, defendendo todo. E eu acho que com essa mudança o camisa 10 perdeu muito assim o que tinha antigamente. O cara que bota a bola embaixo do pé, o 10 clássico, vai sapateando o jogo, vai tocando bola de um lado pro outro. O último 10 clássico 3-3 foi Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba. Eu me lembro de um... Marcelinho ganhou Copa do Brasil com o Grêmio. Com o Grêmio, foi. Eu me lembro de um jogo que teve aqui em Campina, de um gol dele, que foi 13 Sampaio Corrêa. Pode dar um YouTube aí, mas ele fez um gol de falta quase no meio de campo. Um dos gols mais bonitos. Foi um dos gols mais lindos que eu já vi na minha vida. Que eu tava no estádio. Que gol lindo. Então o Marcelinho assim, e sem contar que o Marcelinho tem
vestiu mesmo a camisa do 13. Sim. Ele dava a vida ali no 13. Pelo time. Chegou a Isso. ser técnico do 13 depois, assim, com Foi, a figura... recentemente foi também, Isso. né? A Teve duas figura do passagens. Marcelinho é muito forte, assim, pra gente, 13 anos, sabe? Principalmente por ele ter orquestrado aquela campanha de acesso. Teve o jogo contra o Iporá, que foi em Goiás, né? Que a gente ganhou aqui de 2-0 e Marcelinho fez um gol de falta. Inclusive era dia do meu aniversário, assim. Eu tava com muito medo do 13 estragar meu aniversário, mas graças a Deus Não estragou. a gente ganhou de 2-0 nessas oitavas de final da Série D de 2018. Aí no jogo da volta, o Iporá fez 2-0 bem rapidinho no 13. Eita. Aí Marcelinho achou um gol, assim, e o 13 segurou o jogo e se classificou ali. Foi a consagração dele pra gente, 13 anos, que era a história de Marcelinho no 13. Teve Mauro Iguatu também. Mas esse aí eu não gosto muito dele. Ele foi 10 Porque, também. porque Ele Mauro... era o goleiro. Mauro era goleiro, que foi responsável por pegar o pênalti, que Que classificou a gente das 16 avos para as oitavas. Aí já tem mais um ele tem uma, personagem, ele, tem, é o- ele tinha uma história, por quê? Por causa que esse ano foi? Ano passado ele virou a casa que foi jogar no nosso rival. Campinense. Exato. Aí pra mim... Morreu. Aí Pra lá mim acabou. ele subiu, não foi? Foi. subiu. Aí ele subiu da D pra C e ainda foi campeão paraibano. Eita, então Aí você a gente- é um jogador que vocês apagaram. Pra mim... Ele entra como negativo nesses 5. Esse é o que esse é o que todo mundo quer esquecer, né? Exatamente. Pronto, a gente tem já aí o boleiro. Tem o, como é que é o outro que a gente tinha falado? Marcelinho? Ele O tá que, no boleiro, o que né? estressa o... É o que estressa o torcedor, é o que ninguém aguenta. Um jogador né? que eu não suporto. Tem o Salvador, né? Porque esse aí começa pelo Salvador, mas no final ele é o cara que todo mundo quer esquecer, né? Esse aí não passou isso, aqui não, é. né? Ele entra como negativo. Entra no negativo. Mas tem. O 3 sempre teve bons goleiros. Bons Muito goleiros, bons goleiros. Teve Beto, que salvou a gente na Copa do Brasil. Azul, Azul, tem Érico também. Érico. A gente sempre teve... De goleiro a gente sempre... De jogador que vocês não esquecem, Marcelinho Paraíba tá no Ali Tá. no top 3. Top 3, 3, ele tá. é? Isso. É porque, assim, o que me impressiona muito no jogador, além da Marcelinho é fantástico, só que quando ele veio pro 13 ele já tinha 44 anos, sabe? Ele era gênio, só que ele não tinha o vigor. E Christian, quando ele veio pra cá, ele tinha 30 e poucos anos, ele tava voando assim, era uma jogando coisa assim, bem. impressionante. A gente ia pro estádio, aí a gente percebia, quando ele queria jogo, velho, não tinha pra ninguém não. Eu vou abrir aqui um Instagram do 13. Certo. Como a gente tá chegando no final já do episódio, só pra gente comentar o que vocês esperam assim desse ano, porque vai ter desse ano não, né, do próximo agora, 2023. Parece que o 13 já anunciou o novo treinador, né? Isso. Foi o O William William de Matia. de Matia, né? Isso. Ele inclusive é do Mato Grosso, Do Mato né? Grosso. Ele foi campeão por um time do Mato Do Grosso. Mato Grosso, é pelo que eu vi aqui. Campeão Mato Grossense 2020, melhor treinador. Isso. Então, assim, de certa maneira, é um cara que vem para comandar a equipe para o próximo ano. Isso. Né? É, exatamente. Essa questão de projeção do 13 é uma coisa que a gente se encontra bem esperançoso, porque finalmente essa galera que assumiu o 13 agora, né, que está desde o do início desse ano, né, e vai continuar para o ano que vem, é uma galera muito organizada. O presidente do 13 é um grande empresário aqui em Campina, então ele tem experiência com a administração. E eu tenho até o diretor de patrimônio, né, o Rodenbusch, que eu converso muito com ele, né, a gente troca muita ideia de 13, e tem uma grande dimensão da organização que é do 13. A gente conseguiu um acordo na justiça que a gente conseguiu baixar o passivo do 13 em 2.600.000, por causa de um acordo. Então é uma gestão que vem pagando dívidas, é uma gestão que vem montando times que consegue pagar, né, pagar o time em dia, porque para mim isso é o mínimo que hoje está virando principal aqui na Paraíba. Responsabilidade fiscal. Exatamente. Então, a equipe que a gente vê que está à frente do 13 agora, a gente vê que é uma equipe muito profissional, uma equipe muito responsável e que tem as melhores intenções possíveis, né? E o futebol hoje virou muito disso, de você se organizar, né, para conseguir um objetivo futuro. Então, a gente tem essa esperança, assim, né, de Joba, né, que é o diretor de futebol, junto com o Igor, né, que é analista, que eles estão fazendo um trabalho de seleção, assim, trazendo os jogadores de acordo com características de treinador, com jogadores que podem realmente vestir a camisa do 13, e a esperança é que a gente vai ter um time muito competitivo, né, para o ano de 2023, para a gente conseguir essa vaga na Série D e chegar até longe no estadual, quem sabe uma final, né, que consegue Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e ajuda muito financeiramente pro time. É como um amante assim do futebol,
eu torço muito para que tanto o 13, o Campinense, os times realmente do estado tenham assim um espaço mais de protagonismo, seja na Série C, na Série D, para que a gente possa também acompanhar mais futebol aqui no estado. certeza. Né? É muito triste assim você não ter hoje um time na Série B, por exemplo. Exato. Né? E assim, o torcedor 13 ele vem de momentos assim mais conturbados por culpa de administrações que foram um desastre. Não vou citar nomes, obviamente, mas teve presidentes que acabaram com as dívidas, no sentido assim, arruinaram as dívidas, aumentaram as dívidas, aumentaram as dívidas do 13. Vi presidente trazer um jogador num dia, aí jogou um jogo, uma semana depois, cadê ele? Esse jogador sumiu. Uma coisa que pesa muito, né, falando dessa questão administrativa do 13, é que geralmente os jogadores estavam no seu direito, né, que não recebiam salários, colocavam o 13 na justiça. Sim, para cobrar, né? E quando chegava na hora da justiça, na hora da audiência, o 13 não apresentava defesa, né? Então virava revelia. Então tudo que era pedido pelo autor, pelo jogador do processo, virava verdade. Porque então, não tinha defesa. Valor, ele podia pedir o que quisesse, né? Às vezes não era nem o que realmente o 13 devia, mas o 13 não apresentava defesa e esse valor ia se juntando. A gente conseguiu, né, entrar no grupo 1 do Time Mania, que é tipo um grupo de apostas de times, de clubes do Brasil todo. E entre todos os clubes assim que estavam dentro do programa, o 13 estava entre os 20, né? Ou seja, recebeu uma cota muito boa, de questão de R$150 mil por mês, né? Estando na frente de time como o Ceará, time como Santa Cruz, que tem grande torcida e já estava na Série B, time de Série A, a gente estava na frente. E a torcida do 13 conseguiu fazer isso, só que muita parte desse valor era retido diretamente na justiça, né? O 13 recebia às vezes 10, 20% disso aí e não conseguia manter a gestão do time atual. Não conseguia rodar o caixa. O passivo estava muito alto, entendeu? E isso é o que vem acabando com o 13. E agora que a gente tem uma equipe jurídica, tem toda uma organização, a gente está conseguindo ir se organizando administrativamente, financeiramente, né? E isso é uma projeção de futuro, de um futuro Exato. bom que há de vir para o 13, né? Que começa assim, né? Fazendo o básico, plantando para... Com certeza. E que você começa a resolver os problemas do passado, né? Para aí sim começar a construir uma história mais consolidada, Exato. né? Mas tudo partindo dessa questão de responsabilidade fiscal. É importante também que realmente assim os órgãos públicos, não só da cidade, mas do estado, também tentem dar aporte para todos os clubes, né? Para fazer com que o esporte cresça e também a gente consiga ter categorias de base, né? A gente sabe que tem muito menino por aí pelo interior que tem muito talento que também poderia ser jogador. Exatamente. E não tem a oportunidade que os times, por exemplo, do Sudeste, do próprio Sul, da minha região, teriam, tem uma né? estrutura. Então essa estrutura ela realmente é muito importante. Eu vou deixar o podcast aberto também para se algum momento alguém da comissão técnica, os jogadores quiserem participar, a gente vai isso para os dois lados, para que você entenda. Você que é do Campinense, também vamos abrir. Continuarei usando minha camiseta azul. Não mude não. Não vou mudar para não dar problema, pessoal, fique tranquilo. Mas enfim, meninos, muito obrigado. O papo foi muito massa, muito, muito legal. Obrigado por terem aceitado participar, viu? Eu que agradeço, foi um prazer muito gratificante, né? É muito bom falar sobre o que a gente gosta e o que a gente vive. A gente vive o 13, a gente tá ali todo dia, a gente conversa sobre o 13, então é o que a gente tá em casa, né? É falar sobre o 13. Eu só tenho a agradecer também, né, ao Thiago por ter essa oportunidade de falar um pouco do que a gente faz no dia a dia já, né? Geralmente vai sair nessas contratações do 13, eu fico mandando pro Lucas assim, a gente fica comentando sobre, vai vídeo do jogador. Então falar do 13 pra mim é um lazer, é uma diversão assim. A pior coisa do mundo é ver vídeo de jogador que é contratado. Porque no vídeo o cara é um craque. Pelé. Tem muita edição, mas é isso aí, né? O 13... Eu fiz do 13 a minha vida, né? O 13, quando o 13 perde, minha semana acaba, eu fico... minha mãe sabe, eu fico muito bravo dentro de casa, eu fico chato, mas quando ganha, pode acontecer qualquer coisa que tudo é lindo, tudo é flores, né? Então o 13
tá presente na minha vida desde sempre e assim vai continuar. É uma extensão das nossas paixões da vida. É verdade. Exatamente. Futebol realmente é algo incrível. Eu também estou muito feliz, meu time voltou para a Série A. Muito obrigado, Eu tava torcendo muito. A gente merece ver um campeonato brasileiro da Série A com os grandes, né? Os grandes, é muito legal ver um Atlético e Cruzeiro, ver um Grêmio e Inter, ver um Vasco e Flamengo. A volta do Vasco também, fiquei muito feliz com a volta do Vasco. Acho que vai ser uma Série A bem interessante aí. Vamos torcer para os nossos times aqui da cidade também Crescer, né? crescerem e tal. Com certeza. Para ter mais competitividade no próprio estadual. Como é que funcionou? Vocês têm conhecimento sobre o clube de sócio do 13? A gente tem um programa de sócio, né? Que é o... Eita, esqueci agora. Rodenbusch vai me matar, porque ele que... Mas eu acho que as redes sociais têm É verdade. A gente todas, né? teve um plano legal, teve um plano de sócio muito legal esse ano, que foi professor Cláudio Killer, que inclusive foi meu professor na faculdade de Direito, e hoje ele está à frente dessa pasta da parte de marketing do 13. Ele criou uma coisa muito legal, velho. Ele fez uma ação integralizada do programa de sócio com o aplicativo, e a gente ia pro estádio, né? Fazia o sócio tudo pelo aplicativo e tal, passava cartão, escolhia o tipo de plano, né? Aí quando chegava no estádio, abria o aplicativo, escaneava o QR Code, então facilitou muito, assim, né? O programa de sócio, né? Que massa. E o que a gente mais pedia, assim, os 13 anos, era programas acessíveis e que tivesse vantagem, né? Então tinha programa de sócio-torcedor, né? Como o Lucas estava dizendo. Quando tinha jogo de 3, tudo R$13, a partir de R$13, entendeu? Os planos, e você tinha desconto nos setores de estádio. Isso. E conseguia incluir a todo mundo, sabe? Porque a gente diz aqui que o 13 é o clube do povo. Então, a gente sabe que uma grande parte da nossa torcida é sacrificada, que muitas vezes não é só o ingresso, é o deslocamento, geralmente tem um filho, tem um sobrinho. Então, a gente precisava de um sócio-torcedor, né, que abarcasse essa galera também, para que essa galera faça parte do 13, né? Porque ninguém mais do que eles tem direito também de participar, de ajudar o 13, seja da maneira que for. E fica o convite, né? Porque, assim, quem tiver como dar esse suporte, realmente é algo que vem para ajudar a equipe, né? Vem para ajudar o clube, né? De certa maneira. Então, meninos, muito obrigado por terem participado do podcast, viu? Para você que está escutando ou assistindo até agora, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, aí no YouTube. Você também pode seguir as nossas playlists lá no Spotify e no Deezer, e nos seguir nas redes sociais. No Instagram é Bate Podcast, e no TikTok você pode pesquisar por Bate Papo, tá certo? Meninos, muito obrigado, boa semana para você que tá ouvindo. Também. Eu posso só dizer uma coisa? Sim, claro, diga. Respeitem o galo, mundiça. Esse é o slogan da gente, respeita o galo, mundiça. Muito bom. Ei, obrigado de novo. Eu que agradeço. Boa semana, valeu, gente, boa semana para vocês também.